Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Fiorese, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é mais um diário de leitura do livro Os Miseráveis para o projeto de leitura conjunta que eu estou fazendo aqui no canal. Se por acaso você chegou agora e ainda não sabe do que se trata esse projeto, eu sugiro que vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link com a playlist que tem todos os outros vídeos que já saíram sobre essa leitura conjunta. O primeiro vídeo, inclusive, é explicando como tudo tem funcionado por aqui. Além disso, eu deixei na descrição do vídeo também um link para download do nosso cronograma de leitura. E nesse cronograma tem todos os capítulos e todas as datas em que nós leremos o livro até o final do projeto em maio de 2021. Então, se você ainda não faz parte, sinta-se convidado a fazer parte dessa leitura incrível e engrandecedora que nós estamos fazendo por aqui. Lembrando que este não é um estudo aprofundado sobre essa obra e nem tampouco são aulas sobre o livro Os Miseráveis. É mais uma troca de experiências literárias e é exatamente isso que eu estou fazendo aqui com esses diários de leitura. Eu venho aqui e compartilho as minhas percepções pessoais sobre esse livro maravilhoso de Victor Hugo e o pessoal vem aqui e comenta as suas próprias percepções pessoais também. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 2 capítulos do livro 7º e da parte 1, que é o capítulo 6 e o capítulo 7. Então, se você ainda não leu nenhum desses capítulos, sugiro que pare o vídeo agora, leia os capítulos e volte aqui depois que terminar a sua leitura, porque esse vídeo contém spoilers. Vamos lá? Aqui no capítulo 6, que se chama Irmã Simplícia Posta à Prova, a gente vai dar um salto na localização e vai voltar para a enfermaria onde Fantine se encontra. E ao chegarmos lá na enfermaria, nós vamos perceber que Fantine está cada vez pior em sua doença, ela está cada vez mais fraca, com muita febre, muita tosse e delirando bastante também. Ela fica meio que falando sozinha, tentando calcular certas distâncias, enfim. Ela está ali naquele estado já muito preocupante. Inclusive, o médico está muito preocupado com a situação atual de Fantine. Ele chega a perguntar à irmã Simplícia onde é que está o senhor Madeleine, porque ele precisa urgentemente falar com ele sobre essa situação em que Fantine se encontra. Tem uma frase aqui no livro que é muito emocionante, que fala sobre esses momentos finais da pessoa, né? De uma pessoa que está ali muito doente. Ele diz o seguinte: parece até que, ao se aproximar de alguma hora sombria, a claridade do céu inunda os que vão ser abandonados pela claridade da terra. Então ele meio que mostra aqui como são esses últimos momentos, né, de uma pessoa que está ali muito, muito doente. E aí ele vai falar aqui também sobre o que Fantine, as características dela, numa frase muito pequena, que ele diz o seguinte: quando Fantine havia perdido a sua última vergonha e a sua última alegria, ela tinha se tornado numa sombra de si mesma. Isso é muito profundo. Só que agora, naquele momento, ela não era nada mais que um simples espectro. Então, a gente já consegue visualizar aqui o estado de Fantine. Mais para frente vai falar que o senhor Madeleine ia visitar Fantine todo dia às 3 horas da tarde e ele era muito pontual. Tem uma frase sobre a pontualidade que eu achei interessante, que diz o seguinte: como a pontualidade provém da bondade, era sempre pontual, então todos os dias às 3 horas da tarde, senhor Madeleine estava ali no leito para fazer companhia de Fantine. Só que aí, quando estava dando ali mais ou menos 2h30, Fantine olhava para o relógio, ela muito fracamente, ela se sentou assim na cama naquele exato dia, e aí ela ficava olhando para a porta e perguntando sempre à irmã Simplice que horas são, que horas são. E aí o relógio dá 3 horas e ela fica naquela expectativa de se encontrar o senhor Madeleine ou não, só que aí o senhor Madeleine não chegou às 3 da tarde naquele dia. E aí ela começa a ficar meio que ansiosa, mais do que ela já estava, pela presença do senhor Madeleine. Ela até se questiona em algum momento assim: se eu vou partir amanhã, por que é que ele não veio hoje me visitar, né? Algo desse tipo. E aí dá 3h30, 4h30,
quando chega ali 6 horas e ele já não aparecia mais, Fantine meio que ficou muito mais cansada, né, muito debilitada, ela se encosta e aí ela começa a delirar novamente num estado assim deplorável. E aí, até a irmã Simplícia havia ficado preocupada com essa ausência do senhor Madeleine, então ela pede para chamarem a porteira do prédio lá, de onde Madeleine vive, a porteira chega, e aí elas ficam meio que cochichando ali de costas para o leito de Fantine, e aí ela pergunta onde é que está o senhor Madeleine, né? E aí ela vai dizer, a porteira vai dizer para a irmã Simplice que ele havia viajado. Alguns diziam que era em direção a Arras, outros diziam que era em direção a Paris, e que ele mesmo falou para a porteira que ela não esperasse ele essa noite. E aí elas ficam meio que cochichando. Fantine percebe que tem alguém ali, então ela de maneira muito fraca, assim, ela consegue abrir a cortina e ela começa a tentar escutar a conversa das duas senhoras. E aí é quando ela percebe que é sobre o senhor Madeleine que elas estão falando. Fantine meio que acorda e ela grita com uma voz tão grossa que as mulheres, elas pensam que foi um homem que gritou, né? De tão grossa. Imagina a força que Fantine havia colocado ali para fazer essa pergunta, né? Ela diz, vocês estão falando do senhor Madeleine, cadê ele? E aí a irmã Simplice não sabe meio o que dizer, a porteira diz, diga que ele está trabalhando até tarde, só que aí a gente viu nos capítulos anteriores que a irmã Simplice, ela jamais havia mentido em sua vida e não seria agora que ela faria o mesmo, né? Ela até fica um pouco corada, mas aí ela diz que o senhor Madeleine viajou. Quando ela diz isso, Fantine acredita que o senhor Madeleine havia viajado para buscar sua pequena Cosette. E aí ela começa numa alegria tremenda. Ela diz que já se curou. Ela fala assim, irmã Simplice, eu até dançaria aqui se eu tivesse vontade. Já estou boa, amanhã vou ver minha Cosette. E aí ela começa a falar muito sobre sua filha. Ela começa a entrar naquele estado de alegria imensa. E ela meio que realmente melhora um pouco ali. E nessas frases que ela começa a dizer sobre sua filha, tem uma frase que eu achei muito interessante que ela falou aqui. É uma frase curta, mas que diz muito. Ela diz o seguinte: é preciso pensar que esta vida não é eterna. E muitas vezes a gente vai vivendo nossos dias e a gente acha que vai ter todos os dias pela frente, não é mesmo? E aqui ela diz exatamente isso, que não teremos todos os dias pela frente. Não podemos pensar assim que a vida é eterna. Temos que fazer aquilo que precisamos fazer mesmo no dia a dia, que a gente não perca tempo com besteiras, né? Vou repetir aqui, ela diz, é preciso pensar que esta vida não é eterna. Uma grande lição de Fantine aqui. E aí ela vai ficando muito feliz, ela começa a falar da filha, fala que o nome, que ela chama a filha de Cosette, mas o nome dela é Eufrásia. Enfim, ela fica muito feliz. A irmã, e ela tem certeza absoluta que ela vai ver Cosette amanhã. Ela diz isso. Eu voltei aqui a minha pequena Cosette amanhã. E aí o médico chega para ver o estado que ela tá, né? A irmã tinha pedido para ela ficar um pouco em repouso, para ela não gastar energias à toa. Ela fica realmente, ela obedece. Ela diz, ai, como eu sou má, eu vou fazer o que vocês estão mandando. Então ela fica ali deitada, olhando pela janela, mas ela não consegue dormir. Aí o médico chega, abre ali a cortina, ele chega muito lentamente porque acreditava que ela estava realmente dormindo, mas quando ele abre a cortina, ele vê que Fantine está apenas com os olhos abertos, e aí ela olha para o doutor e começa a falar de sua pequena Cosette. Ela pergunta, inclusive, se vão deixar que Cosette durma ali no lado dela, numa pequena caminha. E aí o doutor, ele começa a analisar, começa a ver a febre de Fantine, e ele fala realmente para a irmã Simplice que ela havia tido realmente uma melhora. A irmã Simplice conta toda a situação, né? Ela fala que o senhor Madeleine viajou e que Fantine acredita que ele foi viajar justamente para buscar sua Cosette. E aí o médico fala que realmente ela está num estado muito avançado da doença, mas que ele já viu casos, inclusive, que pareciam ali impossíveis de ser curados, serem curados por conta de uma grande felicidade. Então ele meio que tem essa esperança. Ele até fala assim, se o senhor Madeleine trouxesse mesmo a Cosette amanhã,
a gente poderia ter uma esperança de salvar mais essa vida. Eu achei esse capítulo muito triste, muito triste. Toda essa jornada de Fantine é muito triste, mas nesse momento aqui que ela começa a ter esse ponto de esperança, assim, realmente me deixou muito apreensiva, porque a gente sabe onde o Senhor Madeleine foi de verdade, né? Mas Fantine acredita que ele foi lá para Montfermeil buscar a sua pequena Cosette. E é por isso que deixa a gente tão triste, né? Ver essa alegria tão forte dessa mulher que fez até com que ela melhorasse um pouco, mas a gente sabe que ele não está lá. Ele está em outra direção. Aqui no capítulo 7, que se chama O Viajante, chegando a seu destino, toma precauções para voltar. A gente vai ver que o senhor Madeleine finalmente chegou em Arras, mas ele havia feito a sua viagem em 14 horas e ele esperava, antes de sair de Montreuil-sur-Mer, ele esperava que essa viagem fosse feita em apenas 6 horas. Então aí ele já teve um grande atraso. Mas ele fica contente porque ele tem a certeza absoluta que esse atraso não foi culpa dele. Aí ele chega num hotel, ele mostra o cavalo dele, o pessoal lá do hotelzinho fala que aquele cavalo dele... Porque foi assim, quando ele alugou aquela última carrocinha, aquela última carrinhola, ele havia alugado um outro cavalo para ajudar ali o seu cavalo branco para fazer aquele percurso para chegar em Arras. Aí ele pega e dispensa esse cavalo extra que ele alugou e dispensa a carriola também e fica ali só com o seu cavalo branco. Aí o pessoal do hotel diz que aquele cavalo está muito cansado, que ele vai precisar pelo menos de 2 dias para descansar para poder fazer a viagem de volta. Quando o senhor Madeleine sabe disso, ele vai lá nos Correios e ele aluga um lugar na mala posta que sairia ali de madrugada, de 1h da madrugada daquele dia. Então ele já deixa preparado realmente a sua volta para voltar com os Correios, né? Com a mala posta. Depois disso, ele volta para o hotel, a mulher pergunta se ele quer comer alguma coisa, ele simplesmente diz que não, aí ele sai para andar nas ruas de Arras. E como ele não conhecia aquela cidade, ele encontrou um transeunte, acho que era, não sei se era um advogado ou um guarda, enfim, ele encontra alguém ali e ele faz a pergunta sobre onde era o judiciário, né? E aí o rapaz vai dizer que o judiciário as audiências estavam acontecendo no prédio da prefeitura, e aí ele pergunta onde é esse prédio. E esse homem, por coincidência, também está indo lá para a prefeitura, então eles vão caminhando juntos. Aí esse homem fala para o senhor Madeleine que talvez ele não conseguisse assistir a nenhuma audiência, porque as audiências terminam às 6 da tarde. E a gente vai ver aqui no livro que ele chega um pouco mais de 8 horas da noite, né? Só que aí, por coincidência, naquele dia, exclusivamente, as luzes onde aconteciam os julgamentos estavam acesas. E aí o homem diz, você tem sorte, porque hoje deve ter acontecido algum atraso e as luzes ainda estão acesas, e isso quer dizer que as audiências ainda estão acontecendo. E aí o senhor Madeleine, ele se dirige para esse local. Quando ele chega lá, as portas estão fechadas e tem um guardinha ali que está guardando a porta, né, para ninguém entrar. Aí o senhor Madeleine, ele não mostra quem é, ele está meio que muito coberto assim, e ele pergunta se já fizeram o julgamento do caso. O guarda vai dizer que sim, já fizeram. Aí ele pergunta, foi a trabalhos forçados? Aí o guarda responde, sim, com certeza, para a vida toda. E aí ele pergunta se fizeram a identificação da pessoa. Aí o guarda olha para ele e diz, mas que identificação? Esse caso era um caso muito simples. Aí era outro caso. Era um caso de uma mãe que havia matado a própria filha e que já estava muito provado que ela pegaria ali a prisão perpétua. Ela ficaria destinada aos trabalhos forçados por toda a vida. Aí a Madeleine pergunta, e vai ter outro caso hoje? Aí o guarda responde que sim, que é o caso de um ex-grilheta e que vai ser coisa simples, muito fácil de resolver. Só que aí a sala da audiência já estava cheia, não tinha espaço para ninguém. Aí o Madeleine insiste, como assim, nem um espaçozinho? Aí ele vai dizer que existem 2 ou 3 cadeiras vagas atrás do juiz, mas eram para as pessoas
públicas, assim, né? Pessoas que realmente poderiam entrar, não era para qualquer um. E aí o Madeleine sai muito devagarzinho e ele vai descendo as escadas. E é como se ele tivesse ainda naquela batalha interna, né? Ele não sabia exatamente o que fazer. Ele tira um caderninho do bolso, ele escreve que o nome, né? O seu nome, Madeleine. Aí ele bota assim, Maire de Montreuil-sur-Mer. Aí ele volta para o guarda com essas anotações que ele fez e entrega o papel e pede para que o guarda entregue esse bilhete ao juiz. Quando o guarda lê quem era, né, que era o senhor Madeleine, ele simplesmente dobra o papel e faz o que o senhor Madeleine pediu. Ele entra na sala do julgamento. E assim a gente termina a meta de hoje. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Me contem aqui o que é que vocês acham que vai acontecer nesse julgamento. Estou ansiosa para saber a opinião de vocês. Vou pedir que curtam esse vídeo, afinal de contas isso ajuda demais o canal. Se vocês ainda não são inscritos no canal, por favor, inscrevam-se também e ativem o sininho para serem notificados todas as vezes em que eu postar vídeos novos aqui no canal. Assim vocês não perdem nenhuma novidade e nenhum diário de leitura também. Quero lembrar para vocês que os marcadores de páginas com ilustrações que eu fiz dos personagens de Os Miseráveis já estão à venda na minha lojinha online. O link da loja está aqui na descrição do vídeo. São 8 ilustrações diferentes que poderão acompanhar essa leitura incrível de vocês. E também, de quebra, vocês ainda estarão apoiando o meu trabalho. Outra maneira de apoiar o meu trabalho é assinando o meu clubinho de papelaria e organização digital lá no Apoia-se. Eu deixei o link aqui também na descrição desse vídeo. Além disso, deixei alguns links direcionados para a Amazon, então se vocês fizerem qualquer compra através desses links, vocês estarão ajudando o canal, porque a Amazon vai fazer a transferência de uma pequena porcentagem para mim, e isso não tem custo adicional nenhum para vocês. Muito obrigada por estarem me acompanhando nessa leitura incrível, nesses diários de leitura também. E é isso, pessoal. Até o próximo diário de leitura. Um beijo. Tchau, tchau.